Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, se você está pensando em aprovação, seja num vestibular, para acesso a uma universidade ou em algum concurso bacana para mudar a sua vida, pode ter certeza que você está no canal certinho, canal do Colégio Curso CPM, e nesse momento, se você rodar aqui pelo nosso canal, você vai ver que alguns dos profissionais, professores que ajudam a construir essa narrativa de sucesso do CPM estão por aqui se apresentando, como agora, professor Roberto Gomes, professor de português, língua portuguesa, é a mesma coisa, né, Fernando? Literatura, redação e tudo que fala português, né, Roberto? Seja bem-vindo. Obrigado. Tá tudo tranquilo? Tá tudo jóia. Né? O prazer é meu em poder participar aqui desse podcast e poder contribuir, né, para a casa que me recebeu já desde 2017, já 5 para 6 anos. Né? É bom de matemática, o cara entende de português, mas entende de números também. Não vou entrar então um pouquinho em falar. Vai dizer que você fez matemática. Parecido. Parecido? Física. Né? Rapaz. Eu comecei a fazer física 17 para 18 anos na UFRJ. Foi até o terceiro período, mas achei que não era aquilo que eu queria para o resto da vida, né? Como é que é isso, hein? Virar. Você é muito jovem, né? Você entrou com 17 para 18, então você saiu da física com 18 para 19. Para aqueles que pensam que às vezes uma dificuldade não possa ser superada, eu tinha muitas dificuldades em matemática, física e química. E por que entrou nessa? Me superei tanto que achei que eu gostasse. Tanto é que fui fazer primeiro física. Foi pelo desafio, assim? Pô, eu vou superar uma dificuldade e vou vencer. Foi um desafio, né? Foi um desafio vencido, né? E gostei de vencer, gostei de superá-lo. Mas deixa lá, né? Deixa lá. Mas vi que não era para o resto da vida. Como eu vejo, né, colegas aqui, né, se deliciando no dia a dia com a sua área. Então o professor de português, voltando a grosso modo, professor de português, mas claro que entra literatura, redação, entra essas áreas da linguagem como um todo. O interessante é que às vezes um aluno não sabe interpretar o enunciado de uma questão de física, por exemplo. Né? Português? É o português. É o português. Não é que ele não tenha entendido ali o conteúdo da física. Entendeu? Às vezes... Mas isso é importante, hein? Muito importante. Isso é importante. Muito importante. Às vezes ele sabe ali calcular bem, sabe? Mas ele não soube interpretar exatamente o quê? O enunciado que faz, né? Pede ali que ele pense, que ele articule as ideias, que ele interprete ali. Você sabe que eu sou jornalista, né? Mas eu tô fazendo psicologia. E ontem à noite eu fiz uma prova e o enunciado dizia: marque a questão, a sentença incorreta. E depois que a professora divulgou o gabarito, né, no final do dia, no grupo do WhatsApp, muita gente falou: caramba, eu marquei a correta. E não é incorreta. Porque interpretou. Não, desatenção misturada com falta de interpretação mesmo. Desatenção, né? Ali no enunciado. Eu sempre falo, né, trabalhando aqui com turmas de concurso, eu sempre falo com eles. Às vezes um texto enorme antes de uma questão. E ele sai lendo aquele texto que às vezes nem teria necessidade. Muitas vezes não tem necessidade. Qual o principal texto, né, o primeiro texto a ser lido numa prova? O enunciado de uma questão. Né? Então lê, né, vai grifando ali o que se está pedindo. Precisou ir ao texto? Vá ao texto. Que coisa, né? Agora... Então esse é o principal ali, é o primeiro texto a ser lido. Você tem quantos anos de profissão? Aí eu vou dizer minha idade. Com concurso, 29 anos. Fiz agora em agosto. 29 anos preparando alunos para 34 concurso. anos dando aula. 34 anos dando aula. Então você conhece vários professores da mesma área. Para ser porque tem gente que se amarra nessa área. Para ser um bom professor de português, tem que ter sido um bom aluno de português? Ou você aprimora isso como você fez com a física, por exemplo, e com a matemática? Bom, eu posso dizer ou é uma prerrogativa? Não. Para ser um bom professor de português? De português. Primeiro, gostar de ler, né? Gostar de investigar, né? Se sentir com vontade, né? Ter a vontade de ir atrás do conhecimento. Isso é em qualquer área, né? Mas gostar de ler é fundamental. E eu assumo a minha meia-culpa em relação a tempo. Está muito difícil hoje em dia de parar para ler, mas eu vou compartilhar com você aqui. Uma amiga minha postou, deixa eu ver se ainda está aqui no story. Olha aqui, olha. Leitura de outubro, olha. 6 livros.
Ela postou aqui no Instagram. Uhum. Isso é lindo, né? A pessoa que lê 6 livros durante um mês, tá aqui, ó. A postagem que ela fez. Isso é maravilhoso. Eu não faço. Eu não faço. Primeiro, exige uma organização de vida. Né? Exatamente. Parar tal horário para isso, né? Isso é sempre bom, né, falar, porque muitas vezes os alunos acham, né, o professor, a vida dele é só fazer isso. Não, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente também tem que organizar, como você também, em sua vida. Né? E há semanas que são difíceis, que não temos mesmo. Né? Que bom quando a pessoa tem esse tempo para leitura e organiza o seu tempo para isso. Né? Então, o aluno ele tem que ter né, essa dedicação, buscar esse espaço. Buscar essa organização, diria que é o primeiro passo. Né? Eu acho que para todos. Né? E para se tornar um professor, a leitura é fundamental. Leitura, e depois, as habilidades ela pode adquirindo como no curso profissionalizante. Dificuldades todos têm em todas as áreas, isso aí é comum. Né? Agora, a vontade de superar e de acertar e de querer ser melhor, não do que ninguém, do que você mesmo. Então eu poderia dizer que eu hoje eu preparo, né, ajudo aqui na preparação, né, de concursos militares, né, foi como e agora concursos também, e eu participei disso, né, foi ali que eu fui perceber que eu não sabia. Eu me lembro quando um professor falava, isso aqui é do 5º ano. Olha só. Eu falei, nossa, nunca vi. Olha só. Né? Então, não nasci sabendo não. E eram muitas dificuldades a serem vencidas. E aprende todo dia, com certeza. Aprende. Agora, você falou um ponto importante. Aqui no Colégio CPM, Colégio Curso CPM, você ensina as turmas parte de português e literatura? Literatura também e redação. Para vestibular. Redação também para as turmas militares. Turmas militares, né? E concursos. Como é que galera que está assistindo a gente, que quer passar tanto para a área militar ou para um concurso, Polícia Militar, Prefeitura de Nova Friburgo e tantos outros que vêm por aí, Corpo de Bombeiros, são sonhos, são carreiras, né? As pessoas normalmente chegam com dificuldade, acredito eu. Em português. Sim, eu diria que português hoje está em todos os concursos, né? Então, o conhecimento da língua é exigido hoje em todos os concursos. É a área que você não pode correr. Não tem que priorizar, inclusive. Então, é o básico, né? Até para que você possa ler, né? Até para que você possa interpretar, né? Outras provas também, de outras áreas. Aí você faz uma questão, uma prova de Enem com 90 questões, a interpretação é muito rigorosa, tem que ser, né? Exige do candidato, do aluno, né, níveis de interpretação, né? Então, não é só a interpretação vocabular. Exatamente. Né? Da tipologia textual. Qual é essa tipologia textual? Aí se fala, né, muito em interpretação, mas quando eu trabalho verbos, tempos verbais, como podemos, por exemplo, saber se um texto é narrativo? É muito comum você ter verbos no tempo pretérito, no tempo passado, numa narrativa. Então, com isso você já identifica. Né? Então, são situações que a gente vai demarcando ali. Agora, a pessoa chega na escola e a gente sabe que é assim. E eu fico muito orgulhoso de ver que aqui no CPM a batalha dos professores é para que realmente os alunos entendam o que eles estão aprendendo. Te cortando, né? É que aqui tem algo assim DNA. Que faz diferença, exatamente. A gente tenta, eu posso falar não só por mim, mas pelos colegas que trabalham comigo, que a gente tenta perceber onde está a dificuldade do aluno. Né? De cada aluno. De cada aluno. Né? Pela pergunta, pela situação em que ele se coloca ali, a gente começa já a perceber o que está faltando, onde está, né, havendo uma lacuna para o entendimento dele. E aí vai se construindo. A gente chega junto, a gente fica mesmo ao lado. A gente só não acompanha no dia da prova, a gente só não pode entrar, mas até lá a gente é ombro a ombro. Eu ouço muitos pais que falam o seguinte: o meu filho estuda num colégio e que ele é um número, os professores não sabem o nome dele. E aqui rola essa questão muito intimista, né? E isso é muito positivo para o aprendizado. Eu já estudei em escola, por exemplo, na hora do recreio, eu vi o professor passando, eu saía de lado assim para nem trombar com o professor. Hoje, os alunos do CPM gostam de estar
na hora do recreio com os professores. É porque Isso é uma magia que eu nunca vi na escola. E achei que não existisse, inclusive. É a atenção que a gente dá realmente. E eu acho que quem está aqui gosta do que está fazendo. E da forma como está fazendo. Né? Então isso faz a diferença. Né? E faz com que o próprio profissional se sinta muito bem em fazer dessa forma, né? Por estar fazendo dessa forma. Sem dúvida. E aí, voltando para essa questão do concurso, basicamente, né, que hoje é a área que você atua mais, tem muita experiência nessa área, preparando, né, o pessoal para poder aprovar e seguir carreira, que é muito importante, né, fazer renda, né, ter estabilidade. Isso é um sonho, eu imagino, deve ser de 99,9% deles, né? Aquele 0,1%, eu tô indo ali para ver qual é, né? Mas acho que todo mundo tem um objetivo, né? Fala. Não, é a superação que eles querem, né? Eles querem aprender para passar, para atingir os seus objetivos, né? E aí eu percebo que em muitas escolas a formação é a seguinte: bora passar. Mas não necessariamente você entendeu ou você sabe o que está acontecendo. Eu acredito que com a língua portuguesa aconteça muito isso. Com todos, né? Eu mesmo falei, antes da gente começar a gravar, falei com o Robertinho aqui sobre oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Eu lembro o nome dessa frase, mas hoje, com 41 anos, jornalista, dono de empresa, que minha vida mudou completamente quando eu era um estudante, lá no Colégio na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu não lembro mais o que é isso. Então, como é que o cara chega hoje para um concurso, precisando entender português e com mais dificuldades que imagino que eles tenham? Como é que é transmitir isso pro concurseiro? Bom, é uma missão, né? Mas aí né, você falou aí o nome e o sobrenome da oração, né? Bom, busquei na árvore genealógica lá de baixo, né? Mais importante do que, né, saber, é aí que a gente, né, busca, porque até os concursos têm visado mais isso, né? Não é aquela parte gramatical somente, mas perceber as ideias, e que são, né, as conjunções, eu digo que são palavras especiais e que existem em todas as línguas. Para eu dizer, uma vez dando aula, um curso na UF, né, de português como língua estrangeira, eu me atrasei no trânsito, né, e o japonês, ele marca uma reunião 8h17. É assim. Então, por eu me atrasar entre 5 a 10 minutos, ele foi à coordenação perguntar se eu não iria. Não iria. Né? Não, aí para eu explicar a ele que não cheguei no horário porque estava preso no trânsito. Ou seja, não chegar no horário é a consequência. Porque estava preso no trânsito, a causa. Então, se ele não tivesse... Eu falei a causa aqui com medo de estar errando. Tá certo. Né? Se não existisse causa e consequência nas outras línguas, como é que nós poderíamos nos comunicar? É verdade. Né? Como poderíamos nos entender? Então, você tenta transmitir com simplicidade o que é necessário. Quais são as ideias, né? Quais são as conjunções que podem substituir, por exemplo, um porquê e que vão, né, manter a ideia de causa, de causalidade. Pois é. Então, ideias. Por conta e por causa me mata. Né? Então, por causa de que, visto que, uma vez que, já que, haja vista, né? Olha, em virtude de que, olha quantas, né, conjunções poderíamos substituir essa. Mas não é só essa, não é somente a conjunção em si, mas quais são as ideias? Que são ideias universais. Ideias de causa, consequência, condição, né, proporcionalidade, temporalidade, conformidade, olha quantas, adversidade, explicação. Então eu não vou ficar querendo que ele decore nomes, mas sim que identifique, entenda no texto quais as ideias que estão sendo ali, né, propostas. Esse negócio do por causa, eu achava horroroso. Achava feio falar por causa, parece que tá falando por causa errado. De que? Às vezes ocorre uma omissão. A linguagem coloquial, ela suprime, né, algumas... Por causa que... Não. Né? Então, mas ele vai se atrasar por causa do acidente, por causa do acidente. Por causa do acidente. Isso. E, tá correto. E não é por conta do acidente. O por conta seria assim, hoje a arbitragem do jogo está por conta do professor Roberto. Então existe uma diferença, né? E existe, é sutil, né? As pessoas têm que entender só esses detalhes. Morfossemântica, né? Uma questão da morfologia da palavra e seu significado. Né? Então, o uso dela, né? E o pessoal fica... Eu sei porque eu já conversei com vários, ficam apaixonados pelo professor Robertinho, que realmente traz essa leveza para a aula de português, que é tão densa em algumas ocasiões e no momento tenso que eles estão
que é a fissura pela aprovação, né? Mas imagina, né, Fernando, se até o próprio dia do professor vai ficar pesado se ele não, não, se ele não conseguir. Não ganha nem um abraço de ninguém, né? Poxa, mas se ele não conseguir fazer daquele momento um momento aprazível, né? Um momento de prazer não só para ele também. Porque todos nós temos situações na vida que, né, temos problemas, temos situações difíceis e tudo, mas aquilo ali passa a ser algo que, né, tem que fazer sentido. Né? Não só para o aluno, mas para nós também. Então eu acho que é isso que ocorre muito aqui no CPM, né? Essa vontade de fazer diferente, né? De querer fazer diferente e trazer a matéria, por mais complexa que seja, né, de uma forma mais fácil, né? Puxando um pouquinho do histórico do professor Roberto, para quem não sabe, ele é o que no popular se fala, é um troglodita, né? É o poliglota. Já ouviu muito isso, né? Pô, o cara é troglodita, não, é poliglota. O cara fala português, obviamente, vocês já ouviram, inglês, francês, espanhol. Se precisar, manda fácil no italiano e por aí vai. Sempre teve gosto por idiomas, facilidade? Aí aquilo que, né, estávamos É a conversando física. antes. Não é física. Não é a Agora, física. quando você sabe a sua própria língua, né, procura entender bem a sua língua, você entende, né, a estrutura de outras línguas também. Como aquilo funciona naquela língua e como aquilo funciona na sua língua. Mas como isso? Se no inglês, teoricamente, é mais simples e ao contrário. Ao contrário, é mais, né, sintética, mais a sintética. forma. Então, ao saber como é na língua portuguesa, não é que você traduza, né? Você percebe, inverte o jogo. Você percebe como aquilo pode ser, né, falado, como aquilo pode ser usado. Não é por saber nomes, não. É por entender a estrutura da sua língua, entender bem, você acaba entendendo como outras estruturas funcionam. Eu me lembro quando eu estudava grego na UF. Grego? Grego, que é um outro alfabeto. Meu Deus né? do céu, então, grego. Acho que a minha vontade de aprender foi tão grande que minha nota em grego ficou maior do que a de latim. Eram matérias obrigatórias. Né? Então acabou sendo maior, ficando maior por isso, porque, né, um outro alfabeto, uma outra estrutura, então eu, né, acho que eu acabei me dedicando mais. Cara, isso é muito bom. E isso a gente vai aprendendo, né? E uma coisa que você me perguntou, né, quando estávamos aqui conversando antes, foi sobre na língua portuguesa ser mais difícil, né? Porque a gente sempre escuta, eu cresci falando isso, língua portuguesa é a mais difícil do mundo. Mais difícil que inglês. Eu vejo tanta gente com dificuldade para inglês. Eu mesmo já te falei, né? Eu só pego no tranco quando eu viajo para fora, que aí eu tenho que falar inglês. Linguisticamente isso não existe, né? Não existe isso. Língua portuguesa tem o mesmo nível de... A mesma dificuldade que eu terei para aprender um alemão, o alemão terá, né, como também as dificuldades para aprender a língua portuguesa. Estruturas diferentes, né? Você já deu aula para estrangeiros para a língua portuguesa, fazendo essa... De língua portuguesa como língua estrangeira, tanto no Brasil quanto Você fora. já deu aula né? fora do país, né? Também. Né? Então, algo que eu percebi assim de uma forma muito clara, e conversávamos muito. Quando o aluno tem uma formação boa lá no seu país, tem um estudo, né, e sabe bem a sua língua, ele tem uma maior facilidade em aprender um outro idioma. Quando ele tem uma dificuldade na sua língua, então tem uma falta de base no seu estudo, ele tem uma dificuldade maior de aprender uma outra língua também. Eu estou olhando aqui nossa conversa no WhatsApp e eu estou vendo aqui, você não bota VC, PQ, RS, KKK, ou você bota? Ou só comigo que você foi a norma culta da língua portuguesa no WhatsApp? O que você acha disso? Não. Não, você botou um tamo junto, um TMJ. Tamo junto, Mas aí é de boa. A gente, né, como aqui Você da curte equipe, né? Essa linguagem quando eu preciso, eu uso com os colegas aqui do trabalho, né? É uma forma, eu acho que é adequado, né? Não seria, é uma questão de adequação, né? Nem correção, né? Correção seria gramatical. Sim. Adequação, quando você usa num momento propício. Então, uma gíria numa praia, ok. Uma gíria entre nós conversando, né?
tudo bem, Uma qual o entrevista de problema? emprego, jamais. Não, porque ali no momento quer, né, quer se ver como a pessoa se, né, Isso é se importante. expressa, né? As pessoas têm que ter esse cuidado, né? É. Não, as brincadeiras à parte, não tem um VC aqui, é só você. Mas Mas é o costume mesmo não é de usar, né? Mas não que eu não use. Eu tenho isso também. Eu escrevo você no WhatsApp, eu não boto VC. Não sei. Não que eu vá chegar numa prova de faculdade e escrever VC, mas eu acho que é o hábito mesmo de escrever o correto. Se eu for, por exemplo, escrever para um colega num registro formal, que estamos falando sobre um assunto de seriedade, então é lógico, eu vou usar a língua. Mas se eu estiver conversando com... Não, aí vai ser... Isso aí. Robertinho, calma. Eu acho, Jorge, nosso diretor que está atrás das câmeras, vamos precisar aí de uns 50 podcasts com o Robertinho, porque tem muito conteúdo para falar com ele. Muito conteúdo. Mas antes de você poder dar sua aula, que eu sei que está chegando a hora, eu queria só abrir um pouquinho para o lado pessoa física, né? Que nós falamos do CNPJ do professor, né? Dá aula no CPM, já tem 34 anos de experiência ensinando português para quem quer ser aprovado, quem quer construir uma profissão, uma carreira. Só que o cara, além de ser um baita gente boa, ele tem um hobby que é um tanto quanto inusitado. Conta pra galera, se de repente pede até por editor soltar imagens aí. Mas aí eu tenho que voltar, né? Eu tô doido para voltar assim, que é o paraquedismo, né? Olha isso, gente. Mergulho, paraquedismo, sempre Mergulho também? Eu morei muito tempo perto da praia, né? Mas sou de Niterói, né? Mas o paraquedismo entrou na minha vida, né? De uma forma assim que eu nem esperava, para eu poder acompanhar um trabalho. Eu acabei fazendo o curso e acabou sendo algo realmente mais uma história de superação para mim. Você tinha medo no começo? Não é questão de medo, né? É questão Era o novo, né? Você nunca tinha despencado do avião. Você sair de um avião, né? Porque o normal é a pessoa entrar num avião, subir e descer com um avião dentro do avião. Parado, travado. Né? Então não é algo que seja normal. Realmente não é. Não é uma zona de conforto, definitivamente. Só que aí a questão, né? Você tem medo? Dizer que o paraquedista não tem medo é mentira. Qualquer um que falar, qualquer paraquedista, por mais experiente que seja, fala, não tem medo, é mentira. Né? Ele está saltando. O dia que perdeu o medo, vai negligenciar e pode sofrer um acidente. Exatamente. Tem isso então também. Ele sabe o que tem que fazer, ele domina as técnicas, mas por isso mesmo ele sabe a importância de cada uma. E você salta sozinho há quanto tempo? Olha, não entrega. Deixa eu calcular aqui primeiro. Não, eu tô sem saltar há 1 ano e meio. E mesmo estando há 1 ano e meio, quando você for novamente, você vai sozinho. Você não precisa da ajuda de ninguém. Como eu estou um tempo sem saltar, eu vou precisar de um instrutor mestre para saltar 3 vezes comigo, me olhando, só isso. Não vou saltar com... salto duplo. Não é um salto duplo. Eu vou saltar com o meu paraquedas, mas com ele me observando, sabendo, né? Porque não podemos ficar mais de 1 mês sem fazer pelo menos um salto. Olha só. Porque o organismo tem que estar, e você tem que estar acostumado, né? Diferença de pressão, né? A queda é muito rápida, mas a gente tem que estar habituado a fazer os movimentos bem rápidos e pensar muito rápido. Qual é a sensação? A sensação, né? Eu sempre me pergunto, e aquele frio na barriga? Não existe isso. Não dá tempo. No paraquedas não existe. Você cai em queda livre, numa velocidade que não há aquela variação. Então você não sente isso. Então é como se você estivesse... no avião, a adrenalina é no avião. Antes. Depois que você saltou, você está num colchão gelado, porque lá em cima, quando abre a porta, né, da aeronave, tá mais ou menos -4, -6 graus. Olha só. Né? E você desce a 220, a 240 km por hora, né? Essa é a velocidade de queda, por uns 40, 50 segundos no máximo, né? E aí sim você abre, aciona o paraquedas e aí você faz a navegação, que é uma outra técnica que você tem que ter também. Senão você vai parar longe. Ou dentro do mato, como eu também já fui parar. Mas o vento também atrapalha, né? Sim. Influencia muito. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na InterTV e aí eu desci a serra, que eles iam pousar ali em Papucaia. E eles foram parar, tipo, sei lá,
Teresópolis. Mas Um aí é o negócio parapente, né? Foi o parapente, foi o ele parapente, sobe, boa. o paraquedas Foi o parapente. só cai. É isso A mesmo. gente fala, o paraquedas só cai, né? A gente até brinca que o paraquedas quer dizer, o salto de paraquedas é uma queda, né, controlada. Então você controla um pouco, Muito né? bem. Então você controla para onde ir. E O que é mais fácil? Aquela questão chave que garante a tua aprovação no concurso de português ou o salto? bom, Perguntinha cretina, né? Pra encerrar. ambos precisam de uma coisa, né? Aí eu vou colocar aí o lema do paraquedismo, que é o seguinte: treinar constantemente, com correção, até exaustão, para se alcançar a perfeição, né? Repetindo, treinar constantemente, com correção, até exaustão, para se alcançar a perfeição. Isso em qualquer área. É algo do paraquedismo que a gente tem que também fazer no Pra dia a buscar dia, excelência, né? pra buscar excelência lá na língua portuguesa ou em qualquer outra disciplina. Cara, adorei. Bem que me falaram que essa entrevista ia ser top demais. Eu gostei muito. Ô, mas vamos fazer mais? Vamos marcar Sempre mais? que quiser, estarei aqui. Então tá fechado. Manda um abraço pra galera aqui, um recado final pra aquela... sabe aquela turma que tá querendo virar a chave? Tá querendo um 2024, um 2025, um 2026 diferente? Tem que dar o primeiro passo, né, Robertinho? Tem. Conta aí pra galera o que eles têm que fazer. Bom, e manda o seu alô pra galera. A primeira coisa é ter vontade, né, de se superar todos os dias. Nem todos os dias levantamos com vontade né, com aquela vontade, nossa, tô com muita Todo gás, vontade todo hoje, gás. viver com todo gás. Não é assim. E a superação, primeiro, é de si próprio, né? É de si mesmo. Passa exatamente por isso, né? Exatamente. Então você se superar não é ser melhor do que ninguém, não. É ser melhor do que você mesmo, né? Então primeiro ter essa vontade de querer melhorar, por maior que seja a sua dificuldade numa determinada disciplina. Então ter essa vontade de buscar, né? E aí, né, a cada dificuldade buscar estar com o professor para realmente, Isso aí. né, sanar as dúvidas, né, estudar, como a gente fala, papirar todos os dias. Estudar é estudar todos os dias. E aí, conte com o Robertinho, conte com o CPM. Pode contar com a gente, Daí. que a gente está aqui. Obrigado, meu irmão. Deixa eu dar um alô aqui. Tamo junto, tá? Volte sempre. Será uma honra sempre. Viu só? Que bacana conversar com um cara desse naipe, desse calibre, desse quilate. Professor Roberto Gomes, de português, redação, literatura, aqui do Colégio Curso CPM. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história dele, que eu vou buscar outra entrevista com ele em breve, e outros profissionais que também fazem esse staff maravilhoso, é só você continuar aqui nesse canal, que tem muita novidade sempre. Tchau, valeu!